quer dizer que você não peque, né? Porque você tem a sua humanidade. Mas você não é mais escravo do pecado, né? O pecado não tem mais domínio sobre o seu corpo, né? Do que aquela pessoa que vive naquela prática e não consegue sair daquilo. Não, eu eu cometo pecado, cometo os pecados, mas eu me arrependo deles, né? E não pratico mais, porque tem gente que confunde arrependimento com remorso, né? Arrependimento é eu realmente não fazer mais, parar de fazer o errado e começar a fazer o certo, né? Porque tem gente que fala assim, arrependimento é só parar de fazer errado. Não, arrependimento é eu parar de fazer o que era errado e começar a viver uma nova vida, né? E remorso, o que é remorso? É eu ter aquele triste, me arrepender por aquele tempinho, mas daqui a pouco eu estou lá, fazendo tudo de novo, estou na prática de novo, eu me arrependi naquele momento, mas depois eu volto. A consciência, né? Pesou, né? Exato, pesa, mas depois eu volto, eu sinto saudade e volto, né? Até em Hebreus vai dizer, né, em Hebreus e alguns outros textos da Bíblia vai dizer que essa pessoa é como o cachorro que volta ao vômito, né? Porque chega lá, vomitou, depois o cachorro vai lá e come seu próprio vômito. Ela está desprezando o sacrifício de Jesus, né? Ela está desprezando o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Então, eu peco, mas eu me arrependo e não volto mais a essa prática. Nós temos uma facilidade em pecar contra Deus. Por quê? Porque nós pecamos contra Deus em atitude, palavras e pensamento. E dependendo daquilo que nós mais nos alimentarmos na nossa vida, é que vai sobressair nas nossas vidas. Porque os cristãos da geração que nós estamos, que nós nos encontramos, nós temos uma geração que não conhece Deus, conforme nós estamos acostumados a dizer. Porque eles não têm buscado conhecer a palavra de Deus, não tem tempo para Deus, em contrapartida, ele vai se alimentar mais das coisas terrenas. Aí nós temos uma facilidade de errar mais. Eu acredito que a partir dessa geração que nós estamos tendo agora, pós-pandemia, eu acredito que nós teremos um levante de salvação muito grande. Por quê? Porque nós estamos passando por uma situação muito delicada, uma era muito delicada nos dias de hoje. E toda vez que a humanidade passa por uma fase dessa, ela se achega muito a Deus. Não seria o certo, né? Porque nós teríamos que vir a Deus com alegria, nós teríamos que vir na bonança, mas infelizmente muitas pessoas voltam para Jesus ou se achegam a mais perto de Cristo na hora da adversidade. Mas, na verdade, Jonatas, eu creio que toda pessoa vai se achegar a Jesus no momento de dificuldade. Ninguém que se achegou a Jesus não se achegou porque estava precisando. E Jesus até permite, né? Ele até deixa, né? Ele até permite, mas quando ele conhece a Cristo, né? Aí as coisas mudam. Quando ele começa a conhecer, talvez ele possa até ir por interesse. Quantas pessoas foram na igreja por interesse? Eu vou na igreja para o pastor lá orar por mim, o profeta revelar, eu vou lá na igreja. Eu entendo que... Por um momento isso seria o correto. Exato, eu vou na igreja porque eu sei que se eu não andar com Deus, eu vou para o inferno, então ela vai, né? Ela vai para a igreja. Mas... aí, no momento quando ela tem um encontro, Cristo abre os seus olhos e ela recebe a revelação da palavra, tudo muda, né? Ela não vai mais por algum motivo, ela não vai mais por causa de A, por causa de B, ou por causa de alguma situação, ela vai agora por causa de Cristo, né? Então, tudo muda. Deixa eu fazer uma pergunta, então. Essa nossa geração, falando daqueles que aceitaram Jesus na nossa geração, eles entendem o posicionamento deles como filho de Deus? Você acredita que eles entendem? A nova geração? Essa nova geração que aceitamos a Jesus, que nós estamos incluindo
incluído. Nós entendemos que estamos assentados nas regiões celestiais e que somos filhos. Se somos filhos, somos co-herdeiros e temos direito à herança de Deus. Nem todos têm esse entendimento, porque, como eu falei aqui, muitos chegam, né, têm aquela experiência com o Senhor Jesus Cristo, mas é como a gente falou, a salvação ela precisa ser desenvolvida. E aí eles não têm esse entendimento que agora, eles, como o filho pródigo, né? A gente pode dar o exemplo do filho que abandonou tudo, mas a gente pode trazer o entendimento do filho que ficou. O filho que ficou na casa, ele se sentia servo. E tem muitas pessoas que estão na casa de Deus, que sabem que são salvas em Cristo, mas ainda tem essa mentalidade de servo. Tem a mentalidade de que, não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso, né? Mas elas não entendem que elas são filhos, né? Por quê? Porque não tem esse conhecimento, não tem essa busca de conhecimento da palavra. Fala, não, agora eu sou filho, eu posso usufruir daquilo que Deus me deu por direito e por herança. Então tem essa dificuldade ainda, porque ela ainda acha que é um serviçal do seu senhor ali, e eu tenho que fazer alguma coisa. E não é errado, porque nós somos servos também do Senhor, mas nós não fazemos para obter algo como o filho que ficou pensava. Pô, eu estou aqui trabalhando e nunca tive direito de fazer alguma coisa. Não, eu faço em gratidão, em louvor, em honra ao Senhor. Eu não faço para querer algo, porque tudo já está disponível. Eu faço em louvor e em gratidão a Deus. Até ele entra, pastor, naquela parte que eu falei no começo da live. Esse sentimento de orfandade que tem, principalmente, né, o senhor é uma geração um pouco mais à frente do que a minha e o da Fernanda, que a Fernanda tem quase a mesma idade, mas esse sentimento de orfandade que nós vemos hoje é muito latente na humanidade. Por que as pessoas se aproximam de Jesus? Simplesmente trocando num popular claro, por causa de uma troca. Porque o que eles tinham em casa? Eles não tinham a presença materna e nem a presença materna e nem paterna. E como que os pais naquela época, ou nessa época, eles diziam que estavam lá? Presenteando seus filhos. O papai está aqui, o papai trouxe um presente para você. Então, o que acontece? Hoje as pessoas se aproximam de Cristo achando que ele é um Deus, como eu falei, é um Deus carrasco, um Deus que ele vai julgar se ele não fizer alguma coisa para ter uma benevolência, porque isso traz de uma tradição romana, os deuses da mitologia romana, e a que antecedeu ela, que é a grega, todos eles pediam sacrifícios. Se você só era, o Deus ele só era benevolente com você se você tivesse algum tipo de sacrifício a ele. Só que quando nós entramos agora na era cristã com Jesus Cristo, essa parte de você ter que se sacrificar para ter algo em troca, não precisa disso, porque nós somos não mais chamados de servos, mas sim chamados de filhos e chamados de herdeiros e co-herdeiros de Cristo aqui na terra. Então, fica essa incógnita, às vezes, nas cabeças das pessoas, e eu quero que você, internauta, que está vendo aí com a gente, meu querido ouvinte, você pode saber que você é filho de Deus, você é sacerdócio real, você não está aqui nessa terra simplesmente para você vir, acordar, trabalhar, ganhar o pão de cada dia, dormir e assim continuar um dia após o outro. Você está aqui por um propósito de Deus na sua vida. Amém? E se você não sabe o propósito de Deus, fique aí, porque nós ainda vamos conversar sobre isso. E é bom a gente lembrar, a gente está falando de Cristo Jesus, Cristo. A salvação só é por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Não tem como eu obter salvação através de outros, né? Tem gente que fala assim, como eu citei aqui, né? Eu vou na igreja, eu faço caridade, eu não sei o quê. Não, você só é salvo pelo sacrifício de Jesus, né? É através do Senhor Jesus Cristo que nós obtemos salvação. Por quê?
Porque ele deixou o seu trono de glória, sendo igual a Deus, ele se fez homem, veio habitar no meio de nós, né? Ele se fez maldito, Sim. carregou os nossos pecados. Por que somente através de Jesus? Porque para alguém ser salvo precisava de alguém perfeito, alguém que não tivesse pecado, sem mancha, sem mácula, né? Para poder a humanidade obter a salvação. E diz a palavra que Deus olhou do alto, não viu um justo sequer. Então Deus enviou o seu próprio filho. Tanto que vai dizer lá em João 3:16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Jesus Cristo, ele se fez pecado, né? Por amor a nós. Ele deu a sua vida por amor a nós. Ele foi o único que veio para a terra, porque tem gente que acha que Jesus virou Deus, mas Jesus não virou Deus, gente. Jesus já era Deus. Desde a eternidade, de eternidade a eternidade, ele é Deus. Desde quando Deus criou o mundo lá, ele estava presente na criação do mundo. Ele estava presente em todos os atos da humanidade. Mas ele se manifestou, ele encarnou. Ele veio ao mundo em forma humana. E para que ele viesse em forma humana, ele precisava nascer. E aí, ele precisou passar por todas as etapas. Ser fecundado ali, né, pelo Espírito Santo, né, através de Maria, né, o Espírito Santo usou a vida de Maria. Jesus veio ao mundo, Jesus entregou a sua vida, né, ele viveu, passou a infância, passou a adolescência, e depois ele viveu entre nós, fazendo curas, milagres, sinais e prodígios, libertando, restaurando vidas, mas sem pecado nenhum. E morreu por nós sem pecado nenhum. E por isso nós temos o direito hoje, morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia, mas é por isso que hoje nós podemos ser salvos, porque Cristo entregou a sua vida por nós. Então é somente por ele. Só fazer um adendo, pastor, dentro do que a pastora está falando, já para o senhor continuar o raciocínio. A gente está falando muito sobre sacrifício, que nós temos que nos sacrificar para receber a salvação de Cristo Jesus. Mas se você pegar nos anéis da história, quem se sacrificou por nós foi ele. Ele se sacrificou. Então, essa mentalidade, esse paradigma nas nossas vidas, que às vezes não entra em conflito. Poxa, ele se sacrificou e eu não vou fazer nada? Não, você simplesmente tem que reconhecer ele como reconhecer o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Exato. Em João 1,12 diz: a salvação ela é simples. Mas a todos quanto receberam quem? Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome, que nasceram segundo a vontade de Deus. E os que creem, então a gente não precisa fazer obras para ser salvo. A gente não precisa de obras para ser salvo, a gente precisa crer. E crer, como a gente falou aqui no início, até na outra live, que foi quebrada, né, por causa do som, né, que não estava muito bom. E crer não é só crer da boca para fora, porque tem gente que vive nos dois extremos, né? Tem aqueles que se arrependem, mas não creem em Deus, não creem em Jesus Cristo, e tem aqueles que creem em Jesus, mas não se arrependem. A gente tem os dois lados da moeda, a gente tem esses dois extremos. Aquele que se arrepende, ele fala assim, não, eu deixei de fazer coisa errada, agora eu estou vivendo uma vida certa, tudo, deixei de praticar, mas ele não quer nada com Deus. Ele não quer vida com Deus. Ele até consegue viver uma prática certa, ele até mesmo consegue deixar de fazer o que ele fazia antes, mas ele não quer Deus, né? E tem o outro extremo, que acha que não, eu creio em Jesus, eu sou salvo, mas eu não preciso de mudança. Jesus me ama do jeito que eu sou.
por um lado é verdade, Jesus te ama do jeito que você é, mas ele não aceita, exato, para vir do jeito que você é. Mas não quer dizer que você tem que permanecer como você está. Então, existem esses dois extremos. Então, crer no Senhor Jesus não é só crer, é como falou em Romanos, né? Todos aqueles que creem no seu coração que o Senhor Jesus é Filho de Deus, esse será salvo, né? Então, a gente é salvo quando a gente crê não só da boca, mas também do coração. E quando a Bíblia fala coração, não é o nosso órgão ali que bate. Quando a Bíblia fala de coração, ela fala de sentimento, ela fala de vontade. Então eu mudo as minhas vontades por amor a Cristo. Eu mudo os meus desejos, os meus sentimentos por amor a Cristo. Então eu não posso ficar nesses dois extremos. Eu não posso só me arrepender e não precisar de Jesus, e eu não posso crer e não precisar de Jesus. Mas eu preciso crer, e essa crença em Jesus Cristo precisa ver arrependimento, que é a mudança de vida. E quando você aceita Jesus, você vira um cristão. Então, Cristo na terra. Você é um embaixador ou um representante de Cristo aqui na terra. Paulo vai falar, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, há um processo de mudança, sim. Há um processo de maturidade que você precisa ter. Você estava falando, eu estava pensando aqui, poxa, a pessoa quando ela se candidata a um cargo de embaixador, seja de qual país que seja, ela, por mais que ela esteja em um outro país, numa outra cultura, completamente diferente da dela, mas a partir do momento que ela está no consulado do país dela, ela está em território dentro do país. Por exemplo, quando a pessoa ele é embaixador do Brasil nos Estados Unidos, aquele território onde é o consulado brasileiro, aquilo ali é denominado do Brasil. E tudo ali dentro trabalha como brasileiro. Então, se nós somos cristãos e somos embaixadores de Cristo, aonde nós estamos, nós temos que levar a maneira de Cristo e agir como Ele, sendo nos trejeitos, seja nas palavras, seja da mesma forma. Eu vou dar um exemplo da minha vida. Eu tenho um hábito muito forte na minha vida de falar por gírias. Uma por falta de uma parte por parte de vocabulário, até vocês veem que de vez em quando eu dou uma travada, mas isso não é uma característica de Cristo. Porque Cristo, ele tem um dialeto correto, ele tem uma forma correta de você falar. Simplesmente, não quando você está falando em público, não quando você está falando com outras pessoas, mas sim quando você está proferindo a palavra dele. Quando você está falando com outras pessoas, não é você que está falando, mas é Cristo que está falando através de você. Então, não estou falando que você falar gírias ou você não utilizar gírias para poder pregar o evangelho ou ouvir músicas. Eu amo Pregador Nu, amo o Viana do pessoal do Mervan, que tem várias letras que tem bastante gírias, mas se você for ver até o dialeto, até a gíria que as pessoas vão usar que são cristãos, é muito diferente das pessoas do mundo. Verdade. Deus nos ensina para que nós venhamos ter maturidade. E falando em maturidade, os filhos de Deus precisam ter esse Hebreus 12, 14, que diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós precisamos desejar ser separado das coisas do mundo. E a palavra de Deus diz em 1 João, capítulo 2, versículo 14, que nós temos a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então a palavra de Deus nos ensina que nós temos que deixar Jesus direcionar a nossa vida. Em Gênesis tem uma passagem que Abraão sai com Ló e ele vai para uma terra em pedregais do Manre. E Ló escolheu as campinas verdejantes. Ele foi de acordo com a concupiscência dos seus olhos.
O importante é Jesus está dentro do nosso coração, o importante é Jesus está dentro da nossa vida. Aonde quer que a gente for, aonde quer que a gente colocar a planta dos nossos pés, Deus está conosco. Ele dá a prosperidade de Deus sobre o nosso coração e sobre as nossas vidas. E nós não temos a concupiscência dos olhos e nem temos a soberba da vida. A palavra de Deus diz que muitos desejaram se enriquecer e por causa de riquezas pecaram contra Deus. Mas aquele que é uma pessoa humilde, ele tem a prosperidade de Deus. Deus cuida do seu coração, da sua vida, da sua casa, da sua família. E um pouco com Deus é muito. Então, o importante é querer ser separado das coisas do mundo. Em todos os sentidos, de todas as formas, de todas as maneiras. Em tudo que a gente for viver, pedir para o Espírito Santo direcionar a nossa vida e estar presente nas nossas vidas. O pastor leu 1 João 2, né, 14, eu ia ler aqui 1 João 2, 6, que diz: quem diz que permanece nele deve andar como ele também andou. Então, se eu permaneço em Cristo, se eu digo que eu sou cristã, eu devo andar como ele andou, né? Eu preciso ser exemplo. Não tem como fugir disso. Aí tem gente que fala assim: não, mas eu não sou perfeito. Tudo bem, mas você precisa ser exemplo. Você precisa ser exemplo, né, para o mundo. Você precisa ser exemplo para as pessoas que estão lá fora, porque Cristo te salvou. E é como você disse aqui do representante, de ser embaixador. Agora nós representamos Cristo. E querendo ou não, as pessoas vão olhar para nós. As pessoas vão olhar para as nossas vidas e como nós temos andado, como nós temos nos comportado. Não quer dizer que vamos acertar sempre, não quer dizer isso. Mas nós precisamos ter a nossa conduta, o nosso estilo de vida guiados pelo Senhor, guiados pelo Espírito Santo. Deixar o Espírito Santo sempre trabalhar. E quando errarmos, quando pecarmos, também ter esse fácil arrependimento, ser pronto para se arrepender. A gente tem um exemplo de Davi, né, que pecou ali, né, perante todo o povo de Israel. O profeta Natan teve que repreender Davi, mas quando o profeta Natan foi repreender Davi, ele se prontificou em se arrepender. Ele foi pronto para arrepender. Não foi uma coisa assim: ai, mas eu fiz isso, não ficou se justificando. Eu fiz isso por causa daquilo, eu fiz isso por causa... Não, tá pronto. E isso deve ser a postura de todo cristão. Pecou, esteja pronto. Prontidão para o arrependimento e viver essa nova vida em Cristo. Mas você sabe, pastora, que essa parte do arrependimento, eu acredito que tem muito a ver com a maturidade. Porque para você se arrepender daquilo que você fez, por exemplo, você citou Davi. Davi, ele próprio, ele era um homem sanguíneo, ele era um homem de sangue, um homem de guerra. Então, quando ele soube que houve a injustiça, para quem não conhece a história, quando o profeta Natan chega para ele e fala assim: poxa, havia um homem que havia só uma ovelha e o outro que havia várias, e esse que havia várias tomou a ovelha daquele único homem. O que o senhor Davi, rei Davi, o senhor acha que nós devemos fazer com esse homem? Não, que esse homem morra. Que esse homem, não, isso é uma injustiça, ele tem várias. Aí quando Natan chega para ele e fala assim: então, meu senhor, este homem com várias ovelhas é o senhor. Fugiu o nome do Urias, né? Urias só tem uma esposa. O senhor poderia ter qualquer mulher de Israel. E o senhor decidiu ter quem? A mulher de Urias. E Davi, a hora que cai em si por causa da maturidade que ele tem e do peso a qual ele disse, com a veracidade, ele se arrepende naquele momento e fala: Senhor, me perdoa. Tanto que quando a mulher fica grávida, ele ainda quer que o filho dele sobreviva. Ele chora, ele jejua, entra para dentro do templo, mas assim que o filho dele, que a notícia chega nos ouvidos dele: olha, o seu filho está morto. Ele simplesmente levanta, sacode
E louvado seja o nome do Senhor. Exato. E maturidade é uma coisa que a gente vai adquirindo com as nossas vidas voltadas em Deus. A gente não adquire maturidade ainda permanecendo no nosso egoísmo, no nosso egocentrismo. Maturidade é realmente uma rendição. É abrir mão do meu eu, abrir mão do meu entendimento, das minhas vontades, para viver aquilo que Deus preparou para nós, né? E Davi é esse exemplo, né? Mas aí tem um outro ponto que é bom ressaltar. Quando nós somos salvos, os nossos pecados são apagados, né? Isso. Deus fala que dos nossos pecados não se lembra mais. Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Mas o que nós temos que entender é que os pecados foram apagados, mas a consequência não. Tá? Davi, ele pecou, os pecados foram apagados, mas a consequência ele teve que passar. Então, a pessoa às vezes ela aceitou Jesus, ela se arrependeu do seu pecado, ela quer uma nova vida, Deus perdoou. Deus perdoa? Deus perdoou. Mas a consequência aquela pessoa vai ter. É que nem o ladrão na cruz. Jesus falou, né, o ladrão chegou para Jesus e falou, lembra-te de mim quando entrar no paraíso. Aí Jesus falou para ele, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Mas Deus não livrou ele da consequência, ele teve que morrer lá na cruz. Deus não tirou ele da cruz e deixou ele seguir a vida dele, não. Ele teve que passar pela consequência. Então, os nossos pecados são perdoados, apagados, Deus não se lembra mais, mas a consequência a gente vai ter que passar por ele. Verdade. Como filho, a gente precisa entender que adoção significa ter os direitos de um filho natural. E Efésios 2,6 diz, e Jesus nos ressuscitou com Jesus e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E aqui eu gostaria de voltar de novo, só dar uma pincelada, porque como filho, nós temos algumas falhas, que nós nos esquecemos de nos assentarmos nas regiões celestiais. E o que é assentar nas regiões celestiais? Os filhos de Deus, eles não administram as promessas por falta de maturidade. O primeiro passo para dizer que tem maturidade tem que ter visão. Depois que a gente tem a visão, a gente profetiza. E depois de profetizar, a palavra de Deus diz que nós glorificamos a Deus e agradecemos a Deus, conforme diz Romanos capítulo 4, que Abraão, ele creu contra a esperança. E crendo contra a esperança, Deus viu a sua fé e abençoou o seu coração e abençoou a sua vida. E o quarto passo é pronunciar aos obstáculos, às dificuldades que têm se levantado contra as nossas vidas, que têm nos impedido de crescer. É você confiar que Deus está no seu coração, que Deus está na sua vida e que Ele vai fazer a obra de forma completa no seu coração e que Ele vai fazer a obra de forma completa na sua vida e você não vai desistir de Deus por causa disso, por causa das dificuldades, por causa das limitações, por causa dos tropeços da vida, mas você vai continuar deixando o Espírito Santo trabalhar no seu coração e na sua vida, para que ele venha fazer a salvação em Cristo Jesus, no seu coração e na sua vida. O pastor me falou, mais uma vez, de maturidade ali, né? E precisamos realmente, né? A salvação, como a gente disse, né? A pessoa, quando ela é salva, ela passa por todo o desenvolvimento, né? É como se fosse o desenvolvimento de um ser humano na sua fase biológica, né? Quando ela é salva, parece criança, né? Deus vai abençoando, Deus vai cuidando, daqui a pouco ela vai levando ao crescimento e já não vai tendo mais aquelas coisas que quando ela iniciou,
ela via, né? Ela desfrutava, né? Mas por quê? Porque Deus está levando a um crescimento, a uma maturidade. E tem pessoas que se negam a crescer. Tem pessoas que preferem viver na infantilidade, preferem ser alimentadas do que se alimentar. Então, a gente até falou isso na escola do ministério, né? A salvação, irmão, precisa ser desenvolvida. Nós não podemos continuar sendo salvos, mas ainda pensando como criança, como mentalidade infantil, só querendo as coisas, só buscando as coisas, querendo que Deus nos abençoe. Mas não, é momento de a gente crescer também. Desenvolver, crescer, amadurecer e partir para cuidar dos outros, cuidar de outras pessoas, né? Enquanto você quer ser cuidado, você ainda está sendo um salvo infantil. Mas quando você começa a cuidar de outros, começa a entregar a sua vida, você passa a ser um salvo maduro, uma pessoa que entendeu o que Cristo fez. Então, por Se você pegar a trajetória de Jesus, você vê que no ministério dele, ele só serviu as pessoas. Ele multiplicou os pães, ele salvou, ele curou a sogra de Pedro, ele ressuscitou a filha de Jairo, ele ressuscitou Lázaro, e você vê que ele simplesmente ele serviu. E as pessoas, mesmo assim, depois de ele ter abençoado as pessoas, ter doado os 3 últimos anos dele aqui na terra em pró a essas pessoas, né? Você vê que no final de tudo as pessoas não crucifica Jesus e solta Barrabás. Você vê que essa é uma certa ingratidão que tem, mas é isso que a gente precisa ter em mente. Se Jesus, no seu alto e sublime trono, com toda a sua glória, com toda a sua divindade, ele serviu o próximo, por que eu não posso fazer isso? Eu acho que quando você é salvo e tem a maturidade que nós estamos dizendo aqui, você para de pensar em si mesmo. Você começa a querer ajudar as pessoas para elas ver a tão grande salvação que você está vendo. Sabe quando você tem uma informação privilegiada, que aquilo pode mudar? Por exemplo, vou te dar um exemplo prático, para você entender. Se você soubesse os 6 números da Mega Sena, você contaria para alguém? No mínimo para os seus familiares. Para você pelo menos dividir o prêmio ou não, né? Dependendo do como seria a sua vida. Mas você já imaginou que Jesus, ele é os 6 números da loteria? Porque com ele, a loteria você tem dinheiro. Você tem simplesmente um valor monetário dentro de você, dentro da sua conta bancária. Mas com Jesus você tem toda uma eternidade. Não adianta nada você ter milhões, se você, quando descer a sepultura, você ir pro lago de fogo e enxofre. Exato, falando em descer a sepultura, outro tópico da doutrina da salvação é a glorificação. Significa em ter um corpo glorificado, que eu não vou falar aqui, porque a gente já falou no 5 ministérios, na parte do mestre. Sim. Então eu quero convidar você, se você tem curiosidade de saber sobre a glorificação. Deixa o link, tá aqui em cima, aqui, pode. A gente vai deixar o link aqui em cima e você vai no vídeo dos 5 ministérios na parte do mestre. Isso, pastor. Como toda terça-feira, você que está nos acompanhando, nós estamos tendo esse podcast. Nós já tivemos sobre desigrejados, já tivemos sobre os 5 ministérios, que é parte 1 e parte 2. A Páscoa, nós falamos aqui o que é a verdadeira Páscoa, desde o começo lá em Êxodo, e viemos explicando até os dias de hoje, com essa parte capitalista que nós vivemos hoje, infelizmente. E hoje nós estamos fazendo sobre o plano da salvação. Então, meu querido, eu quero te dizer uma coisa. Nós estamos já terminando pelo horário que nós estamos aqui. Eu vou te dar um exemplo prático.
uma pessoa que nós amamos muito, muito mesmo, desceu à sepultura no dia de hoje. Nós tivemos a notícia do dia de hoje. O nosso irmão Tinho, que congrega conosco aqui na igreja, infelizmente decidiu o Senhor recolhê-lo, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, nós sabemos que ele estava salvo, ele morreu salvo, ele morreu escolhido. Pelos frutos nós sabíamos que ele era um aluno nascido da escola de líderes, queria aprender mais da palavra do Senhor, e aqui a palavra de Deus diz, louco, e se hoje pedir a sua alma, para onde você vai? Por isso, meu querido, eu quero te fazer um apelo nessa noite. Se nessa noite você descer à sepultura, para onde você vai? Você vai estar com o nosso irmão Tinho no seio de Abraão? Você vai estar com Abraão, Isaac, Jacó, com outros antepassados, outras figuras bíblicas no seio de Abraão, esperando tão grande dia do Senhor? Ou você vai estar no lugar de tormenta? É por isso que nós estamos falando sobre salvação nessa noite. Nós estamos falando porque nós cremos que através dessas câmeras, através desse podcast, você pode ser salvo. Salvo você ter uma decisão e reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Amém, meu querido? Por isso, nessa noite, além de nós estarmos conversando, além de nós estarmos debatendo algumas coisas aqui, mas eu quero que você durma com essa incógnita dentro do seu coração. Se pedirem a sua alma onde? Para onde você vai? Amém? Eu queria que a pastora Fernanda fizesse uma oração de tudo isso que nós fizemos aqui agora, tudo que nós falamos, e que essa palavra que nós tivemos aqui, que seja uma palavra que caia num terreno fértil, caia num terreno onde faça efeito. Meu querido, você é muito importante para Deus. Deus, ele te concedeu o dom da vida. Você, entre bilhões, milhões de espermatozoides, você foi o fecundado. Você foi que Deus falou assim, é ele, é ela que vai vir à terra. E eu creio que Deus tem um plano para a sua vida. Amém? Pastora Fernanda. Vamos estar orando, amém? Senhor, nosso Deus e Pai, queremos, ó Pai, te louvar, te agradecer por essa oportunidade de podermos compartilhar da Tua palavra, Pai. Mas também queremos colocar, ó Pai, diante de Ti, a vida, ó Pai, de todos, ó Pai, que nessa noite receberam a palavra do Senhor. Que o Senhor, Pai, venha abrindo os olhos, ó Pai, dos teus filhos. Que o Senhor, Pai, venha dando entendimento, ó Pai, a respeito, ó Pai, de quem o Senhor é e de quem eles são em Cristo Jesus. Dos teus planos, ó Pai, para a vida de cada um. Que hoje, Pai, haja nesse lugar, nessa casa, nessas vidas, ó Pai, arrependimento. Que eles sejam levados ao arrependimento e à fé no Senhor Jesus Cristo. Que eles sejam levados a temer o teu nome, a confiar em ti, a entregar a sua vida ao Senhor. Mas Deus, que a obra seja feita por ti, pelo teu Espírito Santo. Colocamos diante do teu altar a família do irmão Tinho, Pai, né, que nesse dia, Pai, aprova o Senhor levá-lo. Mas Deus, que essa família seja confortada, consolada pelo teu Espírito Santo. Que o Espírito Santo, Pai, venha envolver, ó Pai, a vida da irmã Terezinha, dos pais do irmão Tinho, de todos os seus familiares ali, ó Pai. E que eles tenham essa convicção, essa certeza, que hoje, Pai, o teu filho desfruta, ó Pai, da tua presença gloriosa, desfruta de uma vida eterna contigo. Então, Pai, que o Senhor console a todos e traga, Pai, salvação sobre aqueles que ainda não te conhecem. Mas te agradecemos, ó Pai, por esse momento, por essa oportunidade. E cremos, ó Pai, no teu agir, no teu efetuar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meu querido, eu quero te convidar a deixar o seu like, isso nos ajuda muito. Muito obrigado às pessoas que tiveram aqui. Pastora Sônia, Marcela, a Glaucia acabou de entrar, a tia da Fernanda, que está aqui conosco, a irmã, a minha sogra, Dona Ruth, o Rodolfo, que esteve aqui conosco, a Mariana, a irmã Jerusa,
está aqui conosco também. Meus queridos, muito obrigado pelo tempo que você teve aqui conosco. Então, põe o dedo nesse like aí, compartilha para o máximo de pessoas, porque eu creio que você vai estar evangelizando o nome de Cristo. Amém? Pastor Almir, com as considerações finais. Quero dizer que nós temos uma alma eterna. E para quem você vai entregar a tua alma, o teu espírito, quando você descer a sepultura? Se você entregar para Jesus, você vai viver a eternidade que se renova a cada momento em segundos. E se você não entregar a sua alma, o seu espírito para Jesus, que é Deus, a tua alma e o teu espírito podem ir para as trevas exteriores. Então, eu gostaria que você refletisse muito bem e começasse a se preocupar com a sua vida, porque a vida é muito mais apenas do que viver. Deus tem uma eternidade para a sua vida, amém? Quero somente agradecer por poder participar mais uma vez aqui dessa live, desse podcast, e que você ouça essa mensagem mesmo, como o Jonatas falou, passe, divulgue, e creia que o Senhor Jesus tem o melhor para a sua vida, né? Não existe caminho melhor do que a presença de Deus. Nada se compara à presença de Deus. Você pode viver a vida, desfrutar de muitas coisas, mas não tem coisa melhor do que você poder ter em paz, poder ter a vida ali, sabendo que o Senhor está cuidando da sua vida e que você não está sozinho, mesmo diante de todas as dificuldades. Mesmo diante dessa pandemia que nós temos enfrentado aí, mesmo diante, às vezes, de morte, de notícias ruins, nós sabemos que o Senhor está conosco. E esse é o maior privilégio que nós podemos ter. Então, que Deus abençoe a sua vida. Amém, meu querido. Só te passando mais um recado. Quinta-feira nós temos a Quinta da SAF com a pastora Sônia, uma palavra direcionada diretamente para o universo feminino. Você, mulher que está aqui na live conosco, a pastora Sônia está aqui também. Ela tem uma palavra direto do coração de Deus que vai impactar a sua vida. Amém? Eu te convido, quinta-feira, às 8 horas da noite. E às 18h30 no domingo, nós temos o nosso culto presencial aqui no Ministério Apostólico Al Shamar. E ele vai ser transmitido também pelo nosso canal do YouTube. Nós estamos aqui na Rua Atenas Paulista, 347,